assim, velho? Eu vou oferecer meu serviço pra esses caras. Que tipo de serviço? Mano, você vai oferecer uma palestra pra eles. Você vai oferecer uma palestra. Quando que você vai oferecer essas palestras? Até engasguei. Você pode oferecer uma palestra, utilize, quando você for oferecer uma palestra para essas empresas, utilize as datas comemorativas. Normalmente, as empresas, elas fazem, principalmente o pessoal do RH, fazem campanhas durante datas comemorativas. Então, eu dei o exemplo do Dia das Mães. No Dia das Mães, normalmente o RH, ele faz alguma coisa para as mães. Então, às vezes dá uma lembrancinha. Por exemplo, quando eu trabalhava em universidade, Dia dos Professores, a gente sempre ganhava ali umas flores. Isso é um evento proporcionado pelo RH. Muitas vezes você pode utilizar esses eventos, essas datas comemorativas, para você proporcionar uma palestra. Jeff, eu tenho medo de falar com as pessoas. Você tem um problema, que você tem que perder esse problema de medo de falar com as pessoas. Afinal de contas, você está se formando em nutrição. Você vai ter que falar com pessoas, lidar com pessoas. Você é formado em nutrição, você vai ter que lidar com pessoas. Seja no seu consultório, você falando ali com o paciente, seja você falando numa cozinha com os colaboradores, seja você falando com outros profissionais da área da saúde em um hospital. Você tem que aprender a falar em público. Jeff, eu tenho nervosismo. Cara, é uma coisa que você consegue perder esse nervosismo, tá? Eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar aula foi uma bosta, foi horrível. Eu tava nervoso, tava tenso, meu Deus do céu. Mas com o tempo você vai perdendo. Tem alguns exercícios que são muito bons para que você acabe perdendo esse medo de falar em público. O primeiro exercício é estar bem treinado para o que você vai falar. Então você montou uma apresentação no PowerPoint, isso serve inclusive em apresentação de trabalho e etc. Você montou uma apresentação no PowerPoint, cara, leia e releia o que está na sua apresentação e o material extra. As apresentações, elas não servem para você ficar lendo exatamente o que está na apresentação. As pessoas, elas sabem ler. Elas podem pegar ali a sua apresentação de PowerPoint e ler. Elas podem ler sozinhas, elas não precisam de você para ler. A apresentação de PowerPoint, para que ela serve? De PowerPoint ou sei lá onde você vai fazer, ela serve apenas para te relembrar dos tópicos que você tem que discorrer. Então você coloca ali um tópico do que você tem que discorrer, você bate o olho naquela palavra, você já sabe o que tem que falar. Você bate o olho na segunda palavra, no segundo tópico, você já sabe o que tem que falar. Slides muito carregados, eles são horríveis. Eles são, mano, tenebrosos. Não tenha slides muito carregados. Deixa ali separado por tópico, frase de uma, no máximo 2 linhas, na sua apresentação. Ensaie muito bem o que você vai falar. Você vai ver que você vai entrar para discutir sobre aquele determinado assunto, nesse caso a sua apresentação, de uma maneira muito mais leve, muito mais confiante. E a sua expressão corporal, ela diz muito sobre você, tá? Então a pessoa que, por exemplo, ela coloca as mãos para trás quando ela vai apresentar normalmente alguma coisa, isso pode ser sinal de confiança se ela tiver com o peito para frente, mas se ela tiver com as mãos para trás e com a postura um pouco aí arqueada, pode ser que ela está com medo, ela está escondendo que ela não sabe o que ela vai falar. Pessoa que olha para baixo quando vai falar a mesma coisa, tá? E isso não vai passar confiança para quem está te ouvindo. Só que lembra, você está querendo fazer uma apresentação para divulgar o seu trabalho. O mínimo que você espera de receber é que as pessoas elas sintam confiança no que você está falando. Então é muito importante praticar isso. Eu tinha um Golden. Infelizmente ele faleceu, acho que foi o ano passado ou retrasado. Retrasado eu acho que o Ryan morreu. Que era o meu Golden. E na época eu ainda não estava casado, não morava com a minha atual esposa, morava com a minha mãe. O meu cachorro, ele devia manjar tudo, mas tudo, que eu ia me apresentar na faculdade, porque eu apresentava pra ele, velho. Era o Golden que manjava de bioquímica, porque assim, eu apresentava pra ele. Ou então eu me apresentava pro espelho. Isso é um ótimo exercício. Se apresentar pro seu cachorro, sim, pode ser um ótimo exercício. Se apresentar no espelho, pode ser um ótimo exercício também para que você se sinta mais confiante na hora de apresentar. Tanto na hora de fazer a sua apresentação para a pessoa do RH ou o dono da empresa,
quanto na hora que você for apresentar para os funcionários, tá? Então é muito legal. E aí a Rafa falando, saudades dos seminários da faculdade. Pois é, faculdade faz vocês apresentarem, faz a gente apresentar lá na frente, por quê? A faculdade ela tenta simular o que vai ser a vida real do profissional. E nós, durante a nossa profissão, a gente tem que ir lá na frente e falar. Eu nunca pensei que eu fosse ser professor. Eu acabei virando professor. Nunca pensei que eu fosse professor, que eu ia dar aula para estudante de nutrição, que eu ia dar aula para pessoa formada em nutrição, formada em educação física, formada em, sei lá, fisioterapia e medicina. Nunca pensei que eu fosse dar aula para essas pessoas, eu acabei dando aula. Então, vale muito a pena você praticar isso, tá? Bom, quando fazer? Então, ó, a minha sugestão é de você abordar essas pessoas que são responsáveis por essas empresas ali próximo a datas comemorativas, tá?